minha gente, a graça e a paz seja com cada um de vocês. Continuamos firmes aqui no propósito, continuando o nosso comentário da Escola Bíblica Dominical. Muito obrigado a você que é inscrito no canal, você que tem compartilhado. Novos inscritos estão surgindo aí. Não deixe você que não é inscrito de se inscrever aqui no canal. Nos ajude aí, tá certo? Que Deus abençoe você em qualquer lugar do mundo que você esteja nos acompanhando. A lição de hoje é a lição de número 12, onde nós estaremos estudando a respeito da pessoa de Jesus. Que coisa grandiosa é estudar a respeito da pessoa do nosso mestre, do nosso amado mestre Jesus. Nós vamos abordar aqui alguns aspectos de Jesus como perfeito homem e também perfeito Deus. O textuário da lição está em Lucas capítulo de número 2 e o versículo 52. Vamos ver o que a palavra de Deus tem a nos dizer. Crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. Eu destaco ainda a frase da verdade prática da lição que diz que verdadeiro homem e verdadeiro Deus, o Senhor Jesus é igual ao Pai e semelhante a nós. É o que nós estaremos abordando na lição de hoje então. A leitura bíblica em classe está em Lucas capítulo 2, do versículo 40 até o versículo 52, encerrando no texto então que eu acabo de citar aqui como textuário desta lição importantíssima. Todo espírito que confessa que Jesus não veio da carne não é de Deus. É o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 4 e o versículo de número 3. É comum, foi nos dias de Jesus e ainda é hoje, encontrarmos organizações religiosas que negam a divindade ou outra hora nega a humanidade de Jesus. Tanto uma negação quanto a outra é antibíblica, não provém de Deus. É, portanto, obra da carne, obra maligna. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. Jesus é assim, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. A humanidade de Jesus não era aparente, mas real. Isso aqui é preciso que fique bem claro para nós, estudantes da palavra de Deus, cristãos, que a humanidade de Jesus não era algo simplesmente aparente, era uma humanidade real. A partir do momento que alguém nega isso, ele está cometendo um erro gravíssimo. Além de um erro antibíblico, é também uma heresia, é um pecado contra o próprio Senhor Jesus. Em tudo era semelhante a nós, exceto quanto ao pecado. Então, é preciso entender que Jesus era humanamente real, estava sujeito a todas as tentações como nós, tinha todas as questões das necessidades básicas da natureza humana, como sentir fome, cansaço, sede, sono e outras coisas mais da nossa natureza, mas ele não pecou, jamais transgrediu, jamais pecou. As duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, não são conflitantes, mas perfeitíssimas e harmônicas. Não havia nenhum problema, não havia nenhuma discórdia, nenhuma confusão entre essas duas naturezas, a humana e a divina. E como que isso aconteceu? Esse é um dos grandes mistérios e milagres da humanização, da encarnação de Jesus Cristo, o Filho de Deus. A mente humana não consegue decifrar isso na sua totalidade. Como que esse mistério aconteceu? O que nós precisamos aceitar é que ele era de fato 100% Deus, 100%
homem, tá certo? E nós não podemos negar isso em hipótese alguma. Uma outra coisa que precisa ficar claro para nós é que Jesus não era meio homem e meio Deus. Não, ele era 100% homem e 100% Deus, ou seja, totalmente homem e totalmente Deus. Essa história de meio homem e meio Deus, isso é coisa lá da mitologia grega, onde tem alguns dos seus heróis que eram meio homem e meio Deus. Por exemplo, Hércules e alguns outros que a história grega, a mitologia grega, apontava como sendo metade homem e metade Deus. Mas em relação a Jesus, não. Perfeitamente homem e perfeitamente Deus. Antes da sua encarnação, a Bíblia diz que ele estava com o Pai e criou todas as coisas. Isso está no Evangelho de João, capítulo 1, e o versículo de número 3. Nós temos a Bíblia dizendo em vários textos a respeito dos atributos divinos de Jesus, como por exemplo, em João 1:4, ele é apontado como fonte da vida, ou ele é a fonte da vida. Nós temos ainda outros textos, como por exemplo, o Deus imutável, Hebreus 13 e versículo de número 8. Jesus como onipotente, Mateus 18:20. Onisciente, aquele que sabe todas as coisas. Aí temos várias referências. Mateus 9, João capítulo de número 2, Atos capítulo 1, Colossenses capítulo 2. Nós temos ainda a onipotência de Jesus, conforme Mateus 28 e também Apocalipse capítulo de número 1. Temos outros atributos divinos que a Bíblia menciona a respeito da pessoa de Jesus. Destacamos estes aqui para você. Jesus não se esvaziou, portanto, da sua divindade. Ele esvaziou-se da sua glória, ou seja, ele abriu mão temporariamente de alguns de seus atributos divinos, que podemos dar o nome aí então de glória, como por exemplo, ele abriu mão da onipresença. Durante o período que Jesus estava aqui na terra, o seu ministério, antes do seu ministério, na sua fase de criança, de adolescente, a fase que ele crescia, como a Bíblia diz, em graça e em conhecimento, ele não podia estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele abriu mão da sua onipresença, parte da sua glória, né? Seus discípulos sabiam perfeitamente que ele era Deus. Mateus capítulo 14, João capítulo 1, João capítulo 20. É o que o texto nos aponta aqui, que os discípulos não tinham nenhuma dúvida que Jesus era Deus. Já no segundo tópico da lição sobre Jesus, verdadeiro homem, a gente percebe que os israelitas eles não foram apanhados de surpresa, porque a Bíblia no Antigo Testamento fala, aliás, em todo o Antigo Testamento, a respeito do Messias que chegaria em breve, usando aqui uma linguagem do Antigo Testamento. Então, o mundo antigo sabia então do nascimento do Messias, daquele que iria resgatar, daquele que iria salvar, tá certo? Antes da sua encarnação, o Senhor Jesus achava-se no seio do Pai, João 1 e o versículo de número 18. Ele é o Verbo de Deus. Todas as coisas vieram a existir por intermédio dele. Sem Jesus, nada do que existe existiria. Então nós percebemos que Jesus ele é tão coexistente como o Pai. Ele não foi criado, tá certo? Ele não foi formado, ele não foi gerado pelo Pai. Aliás, eu particularmente, eu não gosto muito desse termo, gerado pelo Pai, porque dá a impressão de criação, de que ele foi formado, de que ele foi criado. Mas a Bíblia aponta para a gente que ele foi, que ele é tão coexistente quanto o Pai.
A vinda do Senhor Jesus é profetizada em todo o Antigo Testamento, desde o Gênesis, capítulo de número 3 e o versículo de número 15, que é conhecido como proto-evangelho, né, onde Deus fez a promessa de resgate da humanidade perdida. Então, o Antigo Testamento todinho fala a respeito da vinda de Jesus como Filho de Deus, como Messias encarnado. Em João capítulo 1 e versículo 14, o Filho de Deus tornou-se de fato carne. É o que a Bíblia nos ensina. Embora concebido sobrenaturalmente, não é? Ele nasceu de forma tão natural como qualquer um de nós. Maria teve as questões que implicam a gestação naturalmente como qualquer outra mulher, né? Jesus nasceu como qualquer um de nós, seres humanos. Apenas a sua concepção, apenas o ato dela ficar gestante, é que isso aconteceu de maneira sobrenatural. O restante foi tudo normal como qualquer um de nós. Nos dias de Jesus, e isso acabou acontecendo de maneira muito forte ainda nos dias apostólicos, e esse pensamento ainda norteiam algumas organizações religiosas desse tempo, os gnósticos negavam com muita veemência a respeito da vida de Jesus, né? Como homem, como Deus, e enfim, esse pensamento era muito forte nos dias de Jesus e ainda continuam hoje. Eles pregavam que a matéria é má, logo Jesus não poderia ser 100% homem, senão ele pecaria, senão ele teria natureza pecaminosa, né? Enfim, é um problema muito sério de algumas organizações ainda nesse tempo, porque isso vai refletir diretamente no sacrifício de Jesus. Para que o sacrifício fosse de uma vez por todas, sem a necessidade de mais sacrifícios, precisava que alguém humano, 100% humano, morresse na cruz. Ora, se Jesus não fosse 100% humano, o sacrifício também não seria 100%, o sacrifício não seria perfeito. Para que o sacrifício fosse perfeito, teria que ser por alguém perfeitamente humano e alguém perfeitamente na sua essência, ou seja, alguém sem pecado. Então o sacrifício só seria perfeito nessas condições: alguém humano e alguém sem pecado. E somente Jesus foi capaz de vencer e de cumprir isso tudo para que o seu sacrifício fosse perfeito. Ora, negar então a humanidade de Jesus, ou então negar a sua divindade, é negar que o seu sacrifício também foi perfeito. Concluindo então, afirmamos que a humanidade de Jesus era perfeita, em nada era diferente da nossa, exceto quanto ao pecado. Ele nem herdou o pecado original de Adão, porque ele foi concebido de maneira milagrosa pelo Espírito de Deus, certo? E ele também não estava condicionado ou não pecou no pecado experimental, esse pecado que nós cometemos ao longo da nossa vida. O pecado original é a natureza herdada por parte de Adão. O pecado experimental são as nossas práticas pecaminosas diárias. Nenhuma e nem outra. Jesus estava embaixo dessa lei. Ele sobressaiu a lei, tanto do pecado experimental quanto do pecado original. Ao escrever aos Gálatas, Paulo afirmou uma coisa interessante. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Gálatas 4,
versículos 4 e também o versículo de número 5. A humanidade de Jesus não era aparente, era real, igual à nossa. Em momento algum também nós vemos que Jesus usou o seu poder divino para resolver questões de carências humanas. Ele não transformou pedra em pães, não fez brotar água da rocha para aliviar sede ou fome, mas ele realizou milagres a favor de todos aqueles que o procurava precisando de socorro. Nós temos ainda alguns aspectos em relação a Jesus, como o primeiro Adão fracassou no Éden, tudo aparentemente estava perdido. Jesus, ao contrário, ele triunfou no Calvário. Embora divino, Jesus não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, ele venceu todas as tentações para que nele fôssemos vivificados. Que coisa extraordinária! Olha o que Hebreus capítulo 7 e o versículo 26 diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Tanto no falar quanto no agir, Jesus era perfeito. Isso no aspecto divino e também no aspecto humano. Que coisa grandiosa, não é mesmo? Fechando aqui a conclusão da lição, então, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, chegaremos à estatura de varão perfeitos, homens e mulheres moldados pelo Espírito de Deus. Tudo isso na nossa vida só é possível porque Jesus, perfeitamente Deus, se fez perfeitamente homem, com o propósito de morrer na cruz para salvar a mim e também a você. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente, no nome de Jesus, te dê graça abundante e possamos valorizar a nossa salvação em Cristo Jesus. Um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, que será a última lição deste trimestre. E não se esqueça, não deixe de se inscrever aqui no canal. Deus te abençoe.